Olá, mais uma oficina de língua portuguesa e hoje com um tema muito legal, né? Hoje falaremos sobre as histórias em quadrinhos. Quem aí não conhece as famosas histórias em quadrinhos ou aquelas famosas tirinhas? Difícil não conhecê-las, né? Mas se tiver alguém que não conhece, a partir de agora vai conhecer e vai se deliciar muito com esse novo gênero, com esse gênero textual, né? Que não é novo, né? Então vamos lá, vamos conhecer as histórias em quadrinhos e qual a sua estrutura, né? Como é que são produzidas essas tirinhas tão divertidas? Vamos lá? E temos aí uma parte de uma história em quadrinho, né? E nessa história em quadrinho a gente percebe o quê? Que ela é formada através de textos e imagens, né? E esse texto, a junção desses textos e dessas imagens, elas vêm para quê? Vem com o objetivo de narrar uma história, né? E dos mais variados gêneros e estilos. Ou seja, as histórias em quadrinhos são narrativas, né? E, em geral, elas são publicadas em revistas, em livros, né? São publicadas também de forma de tirinhas, em jornais, né? E esses quadros ou vinhetas, como a gente pode chamar, eles também, né, são espaços no qual acontece, eles são tidos como espaços no qual acontecem as ações, ou seja, no qual a história narrada se desenvolve. Né? As ações são os movimentos, o que acontece entre um personagem e outro. Né? E geralmente a estrutura é de uma forma retangular ou quadrangular. Né? Temos quadrinhos em forma de retângulos e outros em formas de quadrado, né? E funcionam como uma moldura de um momento entre uma ação e outra. Tem a função de separar o espaço entre as diferentes ações, né? Os diferentes acontecimentos dentro da história. Esse é o objetivo principal desses quadrinhos, né? Que são retangular ou quadrangular. É separar, é mostrar o tempo, o espaço e o tempo entre uma ação e outra. Constitui a escrita da história em quadrinhos são as famosas onomatopeias. Né? As onomatopeias, para quem não sabe, são essas palavrinhas que vocês estão vendo aí nas imagens, que elas vêm para representar a voz de animais, né? O som da voz dos animais, ou de ruído de objetos, como o ruído de uma porta, como o som de um trovão num dia chuvoso, como o som da mastigação de alguém que está se alimentando, ou de alguém que está tremendo de frio ou de medo. Então, essas palavrinhas e essas onomatopeias, elas são usadas, né, sempre nas histórias em quadrinhos, para trazer essa representação desses sons. Um outro elemento assim bastante importante para a gente estar falando são o uso dos balões. Se a gente observar as histórias em quadrinhos, elas vêm dentro dos quadrinhos para delimitar o espaço e tempo em que as ações ocorrem, né? Vem as onomatopeias para indicar os sons e ruídos das coisas e dos animais e dos objetos, e os balões que são essenciais para expressar tudo aquilo que os personagens ou sentem ou falam, né? São os balões, eles são diferentes uns dos outros, né? E eles é o que delimita a fala desses personagens. E são diferentes justamente por quê? Porque existem balões específicos para cada situação. Se a gente observar aí na imagem, vai perceber o balão da fala, né? O balão do pensamento, do grito, o balão que representa o sentimento de amor, o balãozinho que representa aquele quando você tem uma ideia, né? Ou quando você fala baixinho, faz um cochicho. Então, tudo isso é representado por balões, balões específicos para cada situação.
E é muito importante a gente saber que as histórias em quadrinhos, ela não surgiu no Brasil, ela surgiu em outro país, né? Surgiu primeiro nos Estados Unidos, apesar que as histórias em quadrinhos, a história dela vem desde a pré-história, desde o tempo das cavernas, né? Mas a Pro não vai entrar nessa questão, e sim dizer para vocês que aqui no nosso país, no Brasil, existem grandes autores dessas tão queridas histórias, né? Que são as histórias em quadrinhos. E os autores dessas histórias, eles recebem um nome, eles são chamados de cartunistas, né? Que usam a criatividade, né, para representar através desses balões, através das imagens, toda aquela narrativa. Então, aqui no Brasil, alguns dos mais conhecidos são o Maurício de Souza, né? O Maurício de Souza, acho que todo mundo já ouviu falar. É aquele famoso dessa história, das historinhas da Turminha da Mônica. Exatamente, olha ele aí do ladinho, junto com os personagens das histórias da Mônica. E aqui ao lado, nós temos um outro cartunista também muito conceituado, que é o criador das histórias do Menino Maluquinho. Duvido que alguém nunca ouviu falar no Menino Maluquinho, não é verdade? Então, o criador do Menino Maluquinho é esse outro homem que está aí representado, sendo entrevistado. E o nome dele é Ziraldo, uma cartunista das histórias em quadrinho do Menino Maluquinho. É muito importante que a gente conheça, né, os autores das histórias em quadrinhos aqui do Brasil, não é verdade? E também é importante a gente saber que as histórias em quadrinhos também, elas podem trazer inúmeras situações, elas podem trazer histórias para nos divertir e podem trazer também histórias, tirinhas que nos traz uma reflexão sobre a realidade em que a gente vive, que falam sobre política, que falam sobre diversas coisas, né? A gente tem que lembrar sempre que além da diversão, ela também traz algo que pode nos levar a refletir sobre a nossa vida no cotidiano, tá bom? E agora que a gente já viu quais são os elementos constitutivos de uma história em quadrinho, constitutivos são aqueles que fazem parte da construção da história em quadrinho, né, que elas são representadas pelos quadros, que elas são representadas, que elas são construídas dentro de quadros, que elas são utilizadas onomatopeias para identificar sons e barulhos de diferentes objetos e coisas, e que são que as conversas acontecem por meio da representação dos balões, né? Que existem diferentes balões para representar o tipo de conversa, o tipo de pensamento, o tipo de sentimento que as pessoas da história, os personagens estão sentindo. Já que a gente já viu tudo isso, agora a gente vai fazer um link entre as histórias em quadrinho e tudo aquilo que a gente já veio falando sobre a pandemia do coronavírus. Então, agora, com os dados daquela pesquisa familiar que vocês fizeram aí, com os parentes de vocês a respeito da vacinação, a Prozinha vai pedir que vocês agora criem uma historinha em quadrinho, né, com esses dados colhidos aí dentro de casa. Utilize os familiares para ser os principais personagens da sua história em quadrinho, né, falando sobre a vacinação, sobre o sentimento. Representa para a gente o sentimento dessas pessoas né, através daqueles balõezinhos. Então, a prova vai ficar aqui esperando essa devolutiva de vocês. E na dúvida da construção da sua história em quadrinho, assiste o vídeo novamente e lembra lá da função de cada balãozinho, a função de cada onomatopeia e constrói a sua história em quadrinho e manda para a Pro, que a Pro vai ficar esperando, tá certo? Pede a Pro do regular que envia aqui para a Prozinha, tá certo? Então a Pro vai ficar aguardando a historinha em quadrinho de vocês e até o nosso próximo tema. Beijo!